Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Bem galera, sejam bem-vindos a essa nossa disciplina de Embriologia e Genética, na qual abordaremos a maioria dos assuntos envolvendo tanto embriologia, no caso, e genética, no caso. Então agora nós faremos uma breve introdução falando de conceitos importantes relacionados com a embriologia e a genética, no caso, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal e compartilhar, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Bem, de início, no caso, a gente vai ver alguns conceitos. Primeiro, o conceito do que é embriologia, desde o ponto de vista etimológico, mas já saibamos, no caso, que esses conceitos, muitas vezes da etimologia, eles não dão um conceito aplicado, muitas vezes. Então, o que a gente pode falar sobre a etimologia da palavra embriologia? Que significa que é o estudo do ainda não nascido, que embrião significa ainda não nascido, e logos, que é o estudo, Nós também podemos falar que ele é um ramo de conhecimento dedicado ao estudo da formação e do desenvolvimento pré-natal, obviamente, no caso. Esse conceito, que a gente estava falando agora, ele foi aplicado somente no final da primeira metade do século XIX, porque até antes mesmo a gente não tinha um conceito claro, porque como não era uma ciência propriamente dita, a gente vai falar quando e que ano, começou, no caso, a ser considerado uma ciência, e portanto o conceito tem que ser mais amplo no ponto de vista, da palavra. Então, basicamente, o que é embriologia? O estudo dos embriões. Mas se você se põe a pensar, durante o desenvolvimento, no caso desse ser humano de gestação, ele atravessa por duas fases. Primeiro do embrião e vai passar a feto. Então, a gente estudaria somente aquela parte, do quando ele é o embrião? Não, obviamente vamos estudar ele até o nascimento, até a concepção dele. Então esse conceito é meio às vezes vago, do ponto de vista etimológico. Então é o estudo dos embriões, o do que ainda não nasceu, E normalmente essa embriologia é um tipo de anatomia do desenvolvimento, No caso é uma anatomia praticamente que a gente está estudando, na qual a gente vai avaliar mudanças sofridas tanto pelas células, tecidos, órgãos, vísceras, que conformam todo o organismo, E obviamente tudo se inicia a partir de uma célula germinativa, no caso, Assim mesmo, temos também o estudo da teratologia, no caso que ela faz parte da embriologia e da patologia. Que essa teratologia, capaz de ouviram falar em outras disciplinas, normalmente, teve um efeito teratológico, teve um efeito, formou um teratoma, enfim, Normalmente isso se baseia no desenvolvimento anormal, e tudo que aconteceu de um desenvolvimento anormal vai ser considerado teratologia, no caso. E obviamente essa teratologia aplicada na embriologia está relacionada com fatores genéticos ou ambientais. Normalmente, o que a gente vai ver mais em breve, que é a epigenética. Tá? E como fatores externos ambientais, eles podem prejudicar o desenvolvimento normal. Como podemos observar nas fotos, na imagem A, que está mostrando uma criança com trissomia do cromossomo 13, no caso. E na figura B, temos um teratoma orofaríngeo, que impediu, no correto desenvolvimento desse ser, desse organismo. Então, esse desenvolvimento que nós vamos ver vai se iniciar a partir quando o ovócito, que é a gameta feminina, seja fecundado pela gameta masculina, que é o espermatozoide.
E durante isso a gente vai ver vários processos celulares, né, como a divisão celular, processos de migração celular, morte celular programada, né, a famosa apoptose, diferenciação celular, crescimento e rearranjo celular. Obviamente, né, que vão acontecer, né, desse ovócito fecundado, tá? Já que esse ovócito fecundado, também chamado de cigoto, ele é uma célula altamente especializada e, no caso, ela é totipotente. Normalmente, ela vai se diferenciar em qualquer tipo celular que ela quiser. Aí entra o conceito de células tronco, né? Porque que é totipotência, né? Que está relacionado com totipotente. Basicamente, a totipotência é a capacidade de uma única célula, obviamente aqui o zigoto, normalmente uma célula tronco, né, que pode se dividir e produzir todas as células diferenciadas do organismo, tá? Então esse no caso seria o fator principal, né, que a gente pode estar observando, né? E essas células totipotentes vai incluir, no caso, os cigotos, né, que a gente está observando agora. As etapas do desenvolvimento, obviamente, a gente vai ver que a gente vai estudar tanto na parte pré-natal, né, que é o antes do nascimento, mas também tem a parte pós-natal. Obviamente, a gente não vai entrar em detalhes disso, né, nessa parte, mas essas duas conformam o que a gente está chamando do desenvolvimento humano, nessas etapas. Obviamente, a gente vai observar como é anatômico macroscópico, né? Vamos ver avanços, né? No caso, principalmente entre a terceira e oitava semana, tá? Que acontece a maioria dos processos de organogênesis. Beleza, pessoal? E depois disso, obviamente, vamos ter até um período fetal, mas, professor, não é embrionário, é aquilo que nós estávamos falando, né? Período fetal. Só que aí é importante também porque tem a diferenciação e o crescimento dos tecidos e órgãos, né? A formação dos sistemas, né? Propriamente ditos. Porque nada é do nada, né? No caso. Essa embriologia, obviamente, historicamente, ela foi estudada por muitos experts, né, na época, né, falando um fundo histórico, né, vamos iniciar os primeiros estudos de embriologia, se deu com o famosíssimo Aristóteles, né, no caso lá por 384, 322 a.C. Lembrem que nós comentamos, né, ou capaz já ouviram falar, naquela época esses grandes estudiosos, né, eles eram tudo, né, porque além de ser gente rica, né, que não precisava, né, trabalhar, obviamente se dedicavam o tempo para estudar, né? Então eles eram filósofos, eles eram anatomistas, nesse caso Aristóteles era um embriologista, era um cientista, né, grego. E obviamente foi o primeiro que falou sobre embriologia, né, no caso. Só que naquela época ele não se observava muito em seres humanos, na verdade ele observou os primeiros trabalhos dele foi em embriões humanos, principalmente de galinha, né? Então, assim, não foi tão assim uma versão, né, na parte humana, né, no caso, tanto que naquela época era um pecado mortal você mexer com essa parte em seres humanos, né? Quem já ouviu a história da anatomia, né, no caso, sabe disso, tá? Então ele foi como fundador, o que iniciou esses estudos embriológicos. Mais para frente temos o Leonardo da Vinci, capaz muitos conhecem porque ele é um famoso pintor, um artista, né? Mas ele era muitas coisas, como a gente falou, né? Obviamente ele era um inventor, esse Leonardo era pintor, né? Era anatomista, era um estudioso, um cientista, né? E também a gente vê ele em vários filmes, está relacionado sempre com a questão cientista, né? Mas ele foi um dos primeiros a, no caso, fazer um estudo anatômico de um útero gravídico, né? Um útero grávido, né? Que continha um feto. Ah, mas professor, não que não podia? Na verdade não podia, né? Mas assim, o tráfego de corpos humanos, né? Por dinheiro, né? Nessas épocas, você podia, se conseguia pagar, aí aparecia, no caso, todas essas peças provenientes de lugares duvidosos. Temos o próximo, que é o Anton van Leeuwenhoek,
Na verdade, ele foi o que descobriu o microscópio, o primeiro a criar um microscópio improvisado. E ele, entre as muitas estruturas que observou, ele observou também o espermatozoide humano, né, principalmente. Temos já, a partir daqui, né, do século XVIII, a partir, no caso desse médico Karl Ernst von Baer, né, no caso ele foi importantíssimo porque ele foi o fundador, né, o pai da embriologia moderna. Na verdade, por que embriologia moderna? Mas já não era antes? Aquilo que a gente estava falando, né? Eram só rabiscos, anotações, era uma coisa assim, meio que simplória o que era feito antes, né? Não estava associado com nada, não tinha um caráter, no caso, aplicado à epistemologia, no estudo da ciência. Então, já com esse médico, né, o Karl Ernst von Baer, obviamente já se estabeleceu preceptos, né? Um dos principais conceitos que ele estabeleceu nos estágios, né, que correspondiam ao desenvolvimento embrionário, né, e a classificação entre embrião e feto. Então já tornou uma ciência, né, base epistemológica, né, que se estabeleceu. Depois dele vem outros médicos também, como Wilhelm Reis, né, no caso de 1831 a 1904, ele foi um anatomista e pioneiro da embriologia descritiva humana, né? Então ele foi um dos primeiros a estabelecer estudos sistemáticos, ou seja, tanto por cinética do desenvolvimento, obviamente por fases, por períodos, né? No caso tanto de embriões como de fetos humanos, foram realizados por esse Wilhelm Reis, né? Não se confunda porque tem o pai dele, que também é Wilhelm Reis, que ele era cardiologista, também médico, mas esse aqui era mais que tudo, se ele lembra, por ser um famoso estudioso da embriologia descritiva humana. Depois nós temos o Franklin P. Moll, né, médico também, e ele foi importante já no século XIX, né? Basicamente que ele fez toda uma coleta de embriões. Mas o professor podia mexer ou ele conseguia por baixo? Quando era para fins, no caso de ensino, pesquisa, as universidades elas tinham essa potestade de solicitar, no caso, esse tipo de material, no caso, né? Então ele coletou embriões humanos, ele estabeleceu basicamente uma coleção bem conhecida, né, como a coleção Carnegie de embriões, né, que se você procurar na internet, você vai ver, né? Isso até a atualidade, isso existe normalmente, está no Museu Nacional de Medicina e Saúde, no Instituto de Patologia das Forças Armadas em Washington, D.C., né, nos Estados Unidos. Bem, entramos agora a terminologia, saber para mexer bem, né, nas futuras aulas com termos que são muito utilizados. O primeiro deles, ovócito, né, ovócito, ócito, né, no caso, que é a célula germinativa feminina que é produzida nos ovários. Ah, professor, é as gametas femininas? Sim, isso mesmo. Aí temos a gameta masculina, né, que é o espermatozoide, que também é a célula germinativa masculina, né, produzida nos testículos. Na nossa aula de gametogênese, nós observaremos e falaremos como que se dá esses processos, tanto na espermatogênese como a ovogênese, beleza? E o zigoto, né, que é a célula que já é a fecundada, né, que é um resultado do ovócito, e o espermatozoide. Quando o espermatozoide entra dentro do ovócito, né, fertiliza ele, já muda o nome para zigoto. Beleza, pessoal? Vamos lá para a próxima. Anota aí. Beleza. Aí outro termo interessante é a clivagem. O que é clivagem, né? Clivagem, né? Mas na clivagem não deixa nada de ser que divisões celulares, simplesmente, né? Através de processos como mitoses, principalmente, né, no caso. Então, é uma divisão celular mitótica desse zigoto, que vai resultar na formação das primeiras células embrionárias que nós chamamos de blastômeros, tá? Depois vem outro conceito também, outra terminologia, que é a mórula. A mórula é uma massa sólida que contém de 12 a 32 blastômeros, né? Então é um conjunto. O conjunto de blastômeros é chamado de mórula. Elas se compactam, né? Uma bola, né? Uma bola de compacta de células, no caso, e o nome, né, de mórula é por causa que parece amora, né, principalmente. Ou um cacho de uvas também poderia ser, né.
Outro termo também que a gente vai escutar é o blastocisto. O que é o blastocisto? Não é nada mais a continuação do estágio anterior, que é a mórula, né? Quando a mórula está descendo no útero, já fecundado, obviamente já está tudo fecundado, né? Então ela vai proceder a se implantar ou fixar no útero, né? No caso. Ela vai, obviamente, provir da tuba uterina, né? No caso. Então esse blastocisto ele vai ser preenchido por um líquido e formar uma cavidade blastocística, que obviamente interior dela do próprio blastocisto. Então essa mudança vai transformar essa mórula em blastocisto, tá? Beleza, pessoal? E agora temos outro termo, a implantação, que nós estávamos falando, que é quando o blastocisto se adere ao endométrio, no caso, tá? E a gástrula. O que é a gástrula? Nessa fase de formação do embrião, um disco embrionário trilaminar. É onde vai iniciar a formação das camadas germinativas, que vocês já ouviram falar, ectoderma, mesoderma e endoderma. Elas vão se diferenciar em diferentes tipos de tecidos ou até estruturas para formar os sistemas, né? Então, por exemplo, capaz de ouviram falar, né, o sistema muscular, sistema ósseo, sistema articular cartilaginoso, eles provêm de quê? Da camada do mesoderma. Sistema tegumentar pele, sistema nervoso, ele provém do ectoderma, e assim vai. Né? Alguns são provenientes de, por exemplo, o sistema digestório, temos que provém de ectoderma, mesoderma e endoderma, das 3 camadas. E assim, dependendo a especificação, a especialidade do sistema, ela tem várias camadas germinativas agindo, tá? Nessa linda figura, nós observamos, obviamente, seria um corte frontal do útero, no qual mostramos o ovário, né? No processo do ovário que a gente vai falar na gametogênese, né? As fases do ciclo ovariano e do ciclo uterino, né? Porque com isso nós observamos que no ovário tem os folículos, né? E obviamente eles, uma quantidade de 3 a 30, que depois vão eclodir, no caso, o ovócito, né? O folículo cresce, aumenta de tamanho e depois se eclode. Aí esse ócito, o ovócito, ele começa a andar, né, através do infundíbulo, depois vai chegando, no caso, na parte da ampola. Nessa parte da ampola ele pode ser fecundado, aliás, vai ser fecundado, depois vai se transformar o que a gente estava falando, né, no cigoto, depois aí tem os estágios de divisão celular, chegando até 8 células, né, no caso, depois se transforma o que a gente fala, né, os blastômeros, né, em mórula, e a mórula vai se transformar em blastocisto, que vai ter uma cavidade blastocística, né, e aí se inicia o que? O início da formação das camadas germinativas, e aí ela vai se inserir na parede do útero, né, praticamente no endométrio. Outro termo também que nós vamos observar é a neurulação. Essa neurulação está relacionada com o sistema nervoso, né, na verdade, porque você tem um tubo neural que ele vai ser desenvolvido a partir de uma placa neural e, obviamente, é o que vai desenvolver o sistema nervoso central, né? Ele se demora, no caso, em ter esse fechamento. Outras estruturas que contém neurônios, por exemplo, um tubo digestório, eles desenvolvem bem mais rápido do que o próprio sistema nervoso central. Então, você está vendo aqui pela imagem que tem um fechamento desse tubo neural, no caso. Da placa neural, não quer dizer. E aí tem as camadas germinativas, né, que nós estávamos falando, que é o ectoderma, mesoderma e endoderma. E aqui tem, assim, de forma assim, bem assim, pouco resumida, né, no caso de que sistemas ou que estruturas elas vão compor, né? Ectoderma, epiderme, né, pele que nós estávamos falando, sistema nervoso, etc, etc. Então, outro conceito, o embrião, nós estávamos falando, é aquele não nascido, né? Mas se for um conceito mais aplicado, né, o ser humano em desenvolvimento, após os estágios iniciais. E escuta que o período embrionário estende-se até o final da 8ª semana, né? Então, depois da 8ª semana, ou praticamente são 2 meses, já se inicia o feto.
Beleza, então esse outro termo também bastante utilizado é o concepto, né? O concepto na qual o embrião o que é o concepto? É o embrião e seus anexos ou membranas associadas. E aí a gente vai observar, né, que temos vários, como o córion, o alantoide, o sacovitelino, o âmbnio, né, no caso, que depois ele vai ser trocado pela placenta mais para frente. Depois da, como a gente estava falando, da oitava semana, nós vamos ter, basicamente, no caso, já o feto, né, no caso. O feto, que é após o período embrionário da oitava semana, como nós estávamos falando, né, no caso, é o ser humano em desenvolvimento chamado de feto. Aqui já tem a placenta propriamente dita, e esse período fetal se dá da nona semana até o nascimento. Aí também ainda vão ocorrer os processos de diferenciação e crescimento, ou já diferenciação total dos tecidos e órgãos principais. Beleza, galera? Então, basicamente, foi bem tranquilo, né? No caso, esses conceitos, não esqueçam isso, porque a gente vai estar falando nas próximas aulas, principalmente, né? E a gente vai estudar essa embriologia, no caso, até o nascimento, né? Porque depois já pós-natal já não é com a gente, né? A gente sempre vai ser pré-natal. Beleza, galera? Não esqueça mais uma vez curtir, deixa teu like se você gostou. E se não gostou, deixa também. Deixa a tua sugestão e não esquece de se inscrever no meu canal. Dá essa força, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.